Professor, o Sérgio Moro se manifestou e eu acho engraçado o Sérgio Moro acusando alguém de ser parcial. Eu acho realmente engraçado. Mas, enfim, eu vou colocar aqui a fala. Eu sei que, até vou falar para a nossa comunidade, eu sei que não é agradável ouvir o Sérgio Moro, eu acho que mais desagradável ainda seria ler o Sérgio Moro, mas a gente precisa aqui ver essa declaração dele, porque depois eu tenho duas perguntas para encaminhar para o professor Mascaro sobre o Sérgio Moro, mas vamos ver aqui essa fala dele para a Globo News. A teoria da base do governo, Joel, é que a gente vive numa tentativa de base de golpe permanente. Isso justifica as restrições de todos os direitos fundamentais, de todas as liberdades, inclusive a perseguição e a supressão da oposição. A gente não pode concordar com isso. Ainda, vamos supor, ainda que aquilo fosse uma tentativa de golpe, aquelas pessoas seriam, no máximo, uma massa de manobra. Então, o que a gente vê hoje, que a base do governo e o governo Lula, a pretexto de, vamos dizer assim, combater essa ameaça de golpe que eles entendem como permanente, querem uma progressiva supressão das liberdades e querem uma supressão do parlamento. E o exemplo que a gente tem claro hoje é um senador ao qual foi submetido a medidas equivalentes à prisão, recolhimento domiciliar noturno e recolhimento domiciliar no final de semana. É a mesma coisa que prisão no período noturno e prisão no final de semana, impedido de exercer o seu mandato. E a gente não pode concordar que isso aconteça, qualquer que seja o mérito. E não importa se concorda ou não com o que ele fala, eu particularmente discordo, né, de muita coisa que ele fala e da forma como ele faz. Mas a gente precisa resgatar as nossas prerrogativas parlamentares. Esse tema, né, de impeachment, uma medida mais severa, é uma forma de colocar esses assuntos aí em pauta para que nós possamos retomar no nosso país o caminho da liberdade e da democracia. Professor, eu tenho duas questões para lhe fazer. Uma questão é que o senhor comente a fala do Moro em si. A outra questão não só a mim, como a muita gente, incomoda ver o Sérgio Moro senador da República e sem pagar absolutamente nada pelo que fez. A tendência é que isso fique assim mesmo, que ele permaneça senador da República e não pague por nada que ele fez? Essas duas questões. Depois avise ao que ele me deve um café, porque eu estou comentando uma fala do Sérgio Moro, enfim, faz um negócio absurdo, e você tem que fazer glosa em cima disso. Mas vamos lá. É o fato do dia. Isto revela, na verdade, um dado psicanalítico. Quanto mais alguém é moralista, mais ele faz custar um preço maior o seu próprio desejo negado. Tomem cuidado, todas e todos, com essa gente que defende moral, bons costumes, e família, e tradição, e Deus, e etc, etc, etc. É quem quer vender a si, e aos outros, e ao mundo, e à sociedade, só que está sem jeito, ou então quer cobrar mais para fazer isso. É um desplante observarmos nós que um cidadão como este, cidadão porque o Robespierre nos exige chamá-lo assim, ele né, um cidadão, é um desplante que um cidadão como esse queira falar que estão tentando sufocar a oposição. É o que ele fez a vida inteira. Portanto, efetivamente, isto tem aqui uma matriz psicanalítica. A pauta de alguém não é se ele é contra ou a favor de X. A pauta de alguém é X. Então, o Sérgio Moro, com essa campanha eterna de moralidade, combate à corrupção, etc, 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 é o moralismo mais estapafúrdio de quinta categoria que advém no Brasil de tradições muito antigas, como a UDN, esta desgraçada facção de direita e extrema-direita do Brasil, que sempre se jactou do moralismo, sempre se jactou do combate à corrupção. Em 64, nas vésperas do golpe de 64, Adhemar de Barros fez marcha pela tradição, família e propriedade, sobre quem recaíam enormes suspeitas de corrupção, tinha não sei quantas amantes, e ele defendia a tradição, família e propriedade. Então, é preciso analisar um quadro como esse no dado psicanalítico. Agora, além disso, uma outra questão. E por que uma figura como essa faz sucesso? Porque a estrutura da sociedade é também uma estrutura de uma psicologia de massas. Boa parte da sociedade também quer ganhar o seu.
também quer o seu interesse. E como é que assim se faz se a pessoa quer ganhar o seu? A aparência de moralidade. Então, boa parcela da sociedade quer aparentar ser de Deus, ser da ordem, ser da lei, contra o comunismo, não sabe nem o que é comunismo, mas, enfim, são contra, por todas essas bandeiras que nós temos por aí. E nada disso é verdade, nada disso é realidade. Também as pessoas estão neste jogo de cinismo, fazendo a sua parte. Ele faz a dele, finge que defende a ordem, a democracia e coisas mais, e o povo bate palma para isso, dizendo, também estou aqui votando em um cidadão de bem, de tal modo que aqui se gesta, aqui se forma um elo de uma certa corrente do bem. Então, junta Moro, junta Bolsonaro, junta Dallagnol e outros, que eu não lembro aqui nome também, não precisamos ficar nomeando essa gente toda, junta essa corriola toda, vira uma corrente para frente, a corrente do bem. É isso aí que vemos em todos os momentos. Linchamento se faz assim, grandes desgraças sociais se fazem assim, golpes como o de 64 se fizeram assim, os bons foram perseguidos, os péssimos se travestiram de cidadão de bem e saíram a perseguir os bons. Então, um quadro como este é um quadro reiterado. A grande pergunta é, uma figura como esta, o professor Viário fez a segunda pergunta fundamental, uma figura como essa nunca será investigada a fundo, nunca será punida. Aqui vem o elemento decisivo, aqui talvez venha o elemento fundamental. Imaginemos nós o quanto existe dentro desta vaza-jato a mais do que nós sabemos. O que já sabemos é uma espécie de espanto. Agora, o principal é o que não sabemos. Porque o que sabemos atingiu um objetivo geopolítico. Serviu para X. E o que não sabemos atingiu também um objetivo geopolítico. É preciso alijar X do judiciário, mas não se pode alijá-lo da ação política porque ele sabe muito e deve muito. Tem muito trânsito, tem muito acordo com o imperialismo. Então, efetivamente, na hora em que se chega ao nervo exposto, não se avança. Se vai com a política até onde ela aguenta, até onde vai o interesse da ordem. Porque eu volto a dizer, a ordem do capitalismo internacional e depois também se assentou do mesmo modo no plano nacional, ela tem duas margens. Liberais, alguns até chamam uma parcela deles de liberais de esquerda, e a outra de reacionários, de extrema-direita. Muito bem, Sérgio Moro é uma figura da extrema-direita que, no entanto, é um player neste grande jogo do capital. No que se vai destruí-lo? Naquilo que interessa a tirada do poder da extrema-direita para que volte às mãos do Partido Democrata, dos liberais de sempre, etc, etc, etc. Só que não se pode destruí-lo de tal modo que se faça uma revolução. É preciso manter a outra margem, então ele fica por aí. Ele é uma espécie de figura blindada, uma figura que não vai ser atacada jamais, é uma espécie de Aécio. Existem pessoas que são ungidas, elas podem virar do avesso, nada lhes acontece. Professor Viário, há muitos anos atrás eu fui fazer uma conferência no interior do Rio Grande do Sul, cidade de Santa Maria. Santa Maria da Boca do Monte. Da Boca do Monte, exatamente. E quando cheguei na cidade, me mostraram um vídeo de um cidadão, também por causa do Robespierre, um cidadão que era deputado, já não lembro mais se estadual ou federal, que foi flagrado em corrupção, qualquer coisa dessa. Um deputado de direita. E naquela semana que eu cheguei para fazer conferências por lá, me mostraram no celular o videozinho do cidadão que declarou assim: o senhor teme ser processado e preso pelas acusações que são feitas contra o senhor? Eu falei, não, porque eu sou do PSDB. Foi a resposta. Resultado, já deve fazer isso quase 10 anos, esse cidadão não foi incomodado. A resposta dele é uma das mais verdadeiras possíveis. Ele é do PSDB, nada lhe acontecerá. Eventualmente, uma coisinha aqui, outra ali, mas não vai para frente. Então, a mesma coisa com o Sérgio Moro. Não sei nem qual é a plumagem que habita, né? Enfim, ele certamente é mais do lado não talvez dos tucanos, mas mais do lado dos marrecos, enfim, é uma outra categoria aí de ave. Mas a plumagem dele é uma plumagem blindada pelo capital. Então, pode se revelar qualquer coisa sobre ele que o processo não avança. Agora, isto revela o quê? Revela o domínio político do capital. Ele é um agente de um grande jogo e, portanto, ele está blindado.
Portanto, ele está blindado, lamentavelmente.